Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Rapaz, que honra, viu, pastor? Que honra poder estar aqui no dia que inauguração das cadeiras aí, rapaz. Coisa maravilhosa. Não foi nada combinado. O senhor me convidou antes, depois as cadeiras chegaram. Presente completo. Mas que honra estar aqui. Tem cinto a cadeira? Tem cinto aí na cadeira? O pastor não mostrou não, o cinto de segurança aí na cadeira. Tem um cinto aí. Segura aí, porque vem altas e fortes emoções para nós nessa noite, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 51. Deixa aí no Salmo 51. Salmo 51. Acharam? Agora, pega também aí, deixa marcado e vai lá no 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. E deixa marcadinho aí também, 2 Samuel 12. Nós vamos, como o pastor já começou falando de um salmo, Salmo de Davi, um salmo davídico, nós também vamos continuar falando de Davi e falando da valentia de Davi, falando também dos momentos de dificuldades que Davi passou, porque todos nós sabemos, eu creio que a maioria que sabe que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Isso é muito importante, termos um coração que agrade ao Senhor, termos um coração que representa Jesus aonde quer que nós formos, aonde quer que nós estejamos, tenhamos um coração que represente Jesus. Isso é muito maravilhoso. Eu vejo aqui várias pessoas novas aqui. Quem não estava aqui na última vez que eu vim ministrar alguma palavra aqui? Quem não estava aqui? Não estava, tá? Pela primeira vez está me vendo aqui hoje. Tem alguém aí? Levanta a mão. Nossa, quanta gente nova. Graças a Deus. Isso é sinal de que a igreja está frutificando, né? É sinal de que eu venho de vez em quando aqui, de vez em quando, é sinal que a igreja está frutificando. E isso é muito maravilhoso. Então, vamos falar de um homem, e o tema de hoje é arrependimento, a chave para a salvação. Arrependimento, a chave para a salvação. Porque nós estamos numa série em que diz que a salvação é a maior das conquistas do ser humano. Amém? Você crê nisso? Que a salvação é a maior das conquistas? Não adianta você conquistar tudo aqui nessa terra, tudo que Deus possa te dar. É pecado, pastor? Não, não é pecado, você tem que ter. A gente acabou de ouvir aqui que Deus é o Deus do ouro puro. Amém? Então não é pecado, mas não tem conquista maior do que um dia Jesus voltar, e Ele vai voltar, amém? E como no piscar de olhos você sumir daqui, sumiu, tchau, já era, porque essa será a nossa maior conquista. Todo ouro, toda prata, todo dinheiro, tudo aquilo vai ser deixado para trás. Não é que não tenhamos mais, porque a promessa é de que lá tudo é de ouro, ruas, né, mar de cristal, ruas ladrilhadas, né, por ouro, enfim, já tem um banquete preparado para nós, e nós precisamos ir lá participar desse banquete. Já que é uma promessa, a gente quer que essa promessa se cumpra nas nossas vidas, amém? Então vamos começar a falar de Davi no Salmo 51. O salmo quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de Davi ter havido possuído Batseba, Davi fala desse salmo e ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a tua multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Amém? Diga graças a Deus. Nossa, que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Davi, ele fala depois que ele tinha se envolvido com Batseba. E eu creio que talvez alguns aqui já tenham ouvido falar dessa história de Davi com Batseba. Mas se não, abra aí, vamos lá em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grandes números, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, essa foi uma história contada por Natã, pelo profeta Natã, a Davi. E Natã estava pedindo ali um julgamento para esse homem rico, que tinha muitos bens. E de repente, chega um viajante, ao invés de ele pegar dos seus bens, das suas ovelhas, das suas cabritas, do que ele tinha, e fazer uma comida para o viajante, não, ele preferiu pegar do outro, que só tinha uma. Então Natã traz essa história para Davi e diz: rei, o que fazer? E aí a Bíblia diz aí, no versículo 5, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Olha só, muitas vezes é fácil para quem está na posição de julgador julgar, de juiz julgar, e muitas das vezes nós somos esse Davi, esse juiz, esse que aponta o dedo, esse que sentencia e muitas vezes executa a sentença, mata. E Davi estava ali sem saber
de quem Natã estava falando. Era um homem rico e um homem pobre, e um viajante, um terceiro na história. E aí Davi já se enraivece, se enfurece, diz: tem que matar, mata ele. A primeira sentença: mata ele. E a segunda: ele tem que restituir 4 vezes mais tudo aquilo que foi tirado do homem, do outro. Então, por aí já começa. Davi já deu a sentença. E Natã diz para ele, versículo 7: então disse Natã a Davi: tu és o homem. Olha só, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo aqui blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. A sentença foi dada. A sentença já tinha sido dada: tem que matar ele. E ele tem que, antes de morrer, restituir 4 vezes aquilo que ele tirou. E aí, o que acontece? O que a gente pode começar a ver aqui? A gente vê que a primeira sentença, Deus o perdoou. Davi, você não vai morrer. Deus está mandando te dizer que morrer você não vai. Agora tem uma coisa: a segunda sentença, você vai ter que colher. E Davi ali, ele estava sentenciando um homem rico, ficou injuriado, indignado com aquela situação, que era ele mesmo que estava causando. E Natã chega e confronta, faz um confronto direto. Será que, se estivéssemos do lado de Davi, e muitas vezes a gente está como ele, julgando, a gente aponta o dedo: ah, porque o meu líder não fez isso, porque o meu líder não fez aquilo, ah, porque a irmã aqui do lado não é para ser assim, é para ser assado, é porque essa roupa não é legal. Se essa roupa se vem assim para a igreja, imagina como é que usa aí fora e tal. E tantas coisas são julgadas, e a gente julga, e muitas vezes a gente sentencia a morte daquela pessoa, sabe? A gente quer matar as pessoas, e às vezes Deus está dizendo: filho, eu estou usando isso só para te mostrar que você também é digno de morte. Você também tem que se ligar no que você faz. E Davi, ele precisava ser exortado, ele precisava ser confrontado, quebrantado, para que ele pudesse ser salvo, para que ele pudesse caminhar, fazer tudo aquilo que Deus ainda tinha de propósito na vida dele. Como o pastor falou aqui agora há pouco, o homem que juntou multidões para se construir o templo, mas não construiu, porque suas mãos estavam sujas de sangue. O pecado estava sobre ele, as transgressões eram demais, eram grandes, e ele tinha consciência disso. Só que o mais interessante é que Davi, talvez diferente de nós, quando ele errava, quando ele pecava, quando ele transgredia os mandamentos, quando ele transgredia as ordens de Deus, ele ia aos pés do Senhor, ele se humilhava, chorava, pranteava, derramava tudo que tinha ali aos pés de Deus e pedia perdão. E dali ele não
se levantava mais da mesma forma, ele se levantava diferente. E é por isso que Deus olhava para ele, via tamanha sinceridade dentro dele e dizia: eis aí um homem segundo o meu coração. Olha só, será que nós, nos dias de hoje, não somos esse Davi, esse rei Davi que julga? Será que nós não somos apressados como Davi foi? Porque Davi imediatamente já deu a sentença. Será que nós não somos apressados muitas vezes em julgar, condenar, apontar o dedo e sentenciar outras pessoas? Precisamos aprender a sermos humildes. Precisamos aprender a ter um coração arrependido, quebrantado, contrito, porque assim Deus não vai resistir ao nosso coração. E era assim o coração de Davi. Ele errava. Davi talvez foi um dos homens que mais errou na história, mas também foi um dos homens que mais se consertou com Deus em toda a história. Pior é que às vezes a gente erra e o pecado vai ficando. Foi só um pecadinho, não foi nada demais, deixa aqui. E aí vem o segundo, aí foi só outro, deixa aqui, pequenininho, ninguém viu, ninguém descobriu, ninguém... E aí vem o terceiro, e aí vem o quarto, e aí perde o temor. E aí já era. E aí foi embora. E aí o coração já está sujo. E muitas vezes Deus tem que nos exortar, tem que nos confrontar, tem que fazer com que algumas coisas aconteçam para que a gente possa entender de que Ele não veio para nos matar. Muito pelo contrário. Ele sempre quer nos dar vida, e vida com abundância, amém? Muitos de nós somos perdoados de nossos pecados por Jesus Cristo na cruz, mas ainda tem consequências a colher. Entenda que ali o Natan diz para ele: olha, Deus, o Senhor já te perdoou dos teus pecados, mas entenda, a espada vai estar na sua casa todos os dias. Pastor, eu errei, Deus me perdoa. Deus perdoa. Ele está pronto para nos perdoar. Todas as vezes que nós quisermos, Ele está pronto para nos perdoar. Se nós formos sinceros, Ele quer nos perdoar. Mas entenda, toda plantação tem uma colheita. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E não adianta, o que você plantou, você vai colher. O que nós plantamos, nós vamos colher. Mamão, mamão. Ninguém planta mamão e colhe banana. Ninguém planta banana e colhe melancia. Não, vai colher o que plantou. Mas o que eu plantei, aí agora? Tem até um memezinho na internet: Deus ouve. Ai, estou ferrado. Mas se você falar aí, Deus vai te ouvir. Ai, vai ouvir, vai. Então estou mais ferrado ainda. É mais ou menos isso. Como está o nosso coração? Como estão os teus pensamentos? Como está o teu julgamento? Se Jesus agora voltasse e dissesse: cadê os juízes dessa terra? Você enquadraria-se no quadro de juízes? Do juiz que talvez o juiz que talvez está dentro de você? Ou você diz: não, eu estou livre, eu não julgo as pessoas. Seria muito difícil encontrar isso no nosso meio, muito difícil encontrar uma pessoa que não julga. Isso serve para nós, para todos nós. Quanto mais você retém o perdão, mais você colhe as consequências e tem dificuldade de ser perdoado. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que eu tenho a oportunidade de pedir perdão ou liberar perdão sobre a vida das pessoas. Mas quanto mais eu retenho esse perdão, mais consequências, mais tempo vai passar colhendo as consequências. Quanto mais rápido eu me livro disso, se eu tiver algo para liberar para alguém, libere. Se você tem algo, algum perdão, alguma coisa, alguma queixa, né? Algum ressentimento, mágoa de alguém, libere logo esse perdão, peça perdão ou libere perdão sobre a vida dessa pessoa e vá viver feliz, porque mesmo assim a consequência vai vir durante um tempo. Não pense que, eu pedi perdão hoje aqui ao irmão e eu já fui perdoado. Fui. Mas as consequências daquilo ainda estão sendo colhidas. Mas vai acabar. Peça o mais rápido possível
e se livre o mais rápido possível desses problemas. Davi, a gente leu que Davi desonrou a Deus, né? Deus diz: por que me desprezastes a minha palavra? E quando é que a gente despreza a palavra de Deus? Tem tantas ocasiões que a gente despreza a palavra de Deus, tantas e tantas ocasiões, mas nós estamos falando de Davi, e uma das coisas que a gente pode aprender nessa mensagem é que nenhum relacionamento se quebra se não for pela desonra. Nenhum relacionamento se quebra se não for pela desonra. Você pode ver que no casamento tudo está em paz, entrou a desonra, quebra o relacionamento. Numa amizade, tudo está em paz, um desonrou o outro, quebra a amizade. É assim em tudo na vida, principalmente com Deus. Quando se desonra a Deus, pode ter certeza que a comunhão vai ser quebrada, a comunhão vai ser perdida. Sabe quando você está lá na sua casa, está lá o sinal do Wi-Fi ligado, e de repente falta energia, cortou o sinal do Wi-Fi, perdi a conexão, meu Deus, e agora, o que eu faço? Meu Jesus, eu precisava tanto disso. Pois é, a gente vai continuar precisando, e o sinal já foi quebrado, a conexão entre o homem e Deus já foi perdida. Quando há desonra, há quebra de relacionamento com Deus, com os filhos, com velhas amizades, enfim, a desonra é uma coisa terrível, faz com que percamos até mesmo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Sabe aquele desejo que às vezes a gente antes sentia de chorar quando uma palavra vinha de encontro a gente? Sabe, às vezes talvez você já chegou na igreja e uma palavra já veio de encontro a você, já veio, sabe, de confronto a você, e você disse, ao invés de você dizer assim, pastor está com raiva de mim, você disse, Deus está falando comigo hoje, Deus está me chacoalhando aqui hoje, Deus quer mudar a história da minha vida. Sabe, a quebra de relacionamento, a desonra, ela faz com que a gente perca até essa sensibilidade, porque eu já nem acredito mais no meu líder, já estamos distantes, eu já não tenho mais honra por ele, então o que ele falar, o que ele disser para mim, nem aí, entra aqui, quando muito, sai por aqui, quando muito entra aqui, né? Quando muito entra aqui, e se entrar, sai pelo outro lado, porque a desonra é realmente terrível. Quantas vezes a palavra ela vem de encontro e a gente, ao invés de chorar, a gente diz, está usando o altar para falar de mim. Jesus, quebra esse nosso coração, ó Deus, quebra esse nosso coração duro, esse nosso coração rebelde, esse nosso coração que não se dobra às tuas vontades. O Salmo 51 foi a oração de Davi nos dias mais terríveis da sua vida, nos dias em que ele sentenciou a sua própria morte, que a primeira coisa que ele fez foi pedir a morte daquele homem rico, morte para ele, ou seja, ele sentenciou a sua própria morte. Depois Natan falou para ele, nós estamos vivendo em tempos de pressão, onde problemas e pecados andam juntos, já está tudo misturado. Só que o problema tem tratamento, o pecado não. Pecado é arrependimento. Não se cura a febre do pecado, mas se cura a infecção do pecado. Um corpo só se tem febre quando ele tem uma infecção. O corpo está avisando, a febre é o aviso. É um aviso que tem algo anormal dentro do seu corpo e gera febre. Não se cura a febre, se medica a febre, para baixar a febre. Mas se ficar só febre, sem tratar a causa do problema, vai continuar tomando remédio para febre, vai continuar tendo febre. Não se cura a febre do pecado, se cura a infecção do pecado. A raiz do pecado, ela tem que ser arrancada, ela tem que ser tirada, e não se pode fazer isso se não for através de Deus. Se nós não quisermos,
Se você que está aqui hoje diz, eu sou um pecador, e quem não é? Quem não é? Todos nós somos. Mas eu não quero abandonar meu pecado. Você tem livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio. Mas também você não pode colher tudo aquilo que Deus tem para você. Talvez Ele até te dê alguma coisa. Talvez Ele até deixe algumas coisas virem até nós. Para quê? Para que a gente se mantenha na presença dEle. Mas Ele tem muito mais do que isso que você vem receber. Tem muito mais para te dar. Mas muito, muito, muito mais para te dar. E um dos momentos pelo qual Davi pecou com Batseba foi porque ele perdeu a comunhão, perdeu o temor, perdeu o respeito a Deus. Entenda que Deus é Pai, Jesus é amigo e o Espírito Santo é um parceiraço nosso. Mas antes de tudo isso e acima de tudo isso, Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor. Deus é Pai? Sim ou não? Jesus é nosso amigo? Sim ou não? E o Espírito Santo é parceria com a gente? Está todo dia ali com a gente? Sim ou não? O problema é que às vezes a gente, como Davi, ele disse, eu posso ter, talvez no coração de Davi entrou dizendo assim, ó, eu posso ter tudo o que eu quiser. Olhou para o lado, viu Batseba, linda, bonita, maravilhosa, e disse, eu quero. E veio até ele. E talvez nós estamos assim, eu quero, eu posso, eu vou fazer. Não queira todas as coisas, não faça todas as coisas, não ache que você pode fazer todas as coisas. Você tem que ter a direção de Deus, porque Deus é Pai, é amigo, Jesus é amigo, o Espírito Santo é parceiro, mas acima de tudo, Ele é teu Senhor. O problema é que às vezes a gente perde esse respeito por Deus, e a gente deixa até mesmo de perceber, e acha que Ele nunca vai nos corrigir. Sabe, a gente vem numa intimidade com Deus, e eu estava preparando essa mensagem, sabe, pastor Viana, aí tem um mistério de Deus comigo que eu ainda não... É tão interessante. Se eu começar a fazer algo, pedir a direção de Deus e começar a fazer algo ali, e Deus, eu vejo que Deus se agrada, e eu começo a fazer debaixo da dependência dEle, do nada, pode ser meio-dia, 1h da tarde, o sol a pino, vem uma nuvem e derrama chuva. É impressionante isso. E eu já tinha até uma mensagem preparada, o pastor me chamou para vir ministrar aqui hoje, eu já tinha até uma mensagem, um esboço preparado, eu disse assim, não, eu vou ver o que Deus tem para a nossa igreja nesse final de semana, vai ser algo diferente. E eu comecei, lendo a Bíblia, eu comecei a estudar e pesquisar, e fui trazendo essa mensagem. Isso era mais ou menos meia-noite de ontem para hoje, na madrugada de ontem para hoje. E quando deu lá para as 3h da manhã, já estava tudo ficando pronto. Caiu uma neblinazinha no quintal, eu olhando assim, a porta aberta, e eu olhando para o quintal, e caiu uma neblina, e eu disse, meu Deus, eu estou entendendo, Pai, que o Senhor está se agradando dessa mensagem. E daqui a pouco, parou a neblina, e eu continuei aqui na mensagem e tal. E de repente começa uma chuvinha mais forte, já molhando. Eu disse, Jesus, isso é só para confirmar que o Senhor realmente está comigo. E ali eu comecei a chorar, comecei a prantear no meio da madrugada, porque quando a gente entende, quando Deus mostra através de coisas sobrenaturais, fatos sobrenaturais, é aquilo que você não tem controle para fazer, só Ele tem a chuva, só Ele tem o controle de fazer isso, ninguém mais. E todas as vezes que é algo sobrenatural, que eu peço a ação de Deus, eu digo, Senhor, eu não posso, de mim eu não posso, mas se o Senhor me ajudar, eu vou poder. Eu estava ali agora há pouco, e o meu estômago fica embrulhando aqui, porque me dá um frio na barriga em subir aqui e ministrar para vocês, e eu digo para Deus, no dia que eu perder isso, o Senhor pode me levar, porque eu não tenho mais prazer em nada. Porque todas as vezes que eu for subir no altar, eu tenho que estar dependente de Deus. Só que às vezes a gente perde isso, porque a gente acha que já sabe, eu já posso, eu quero fazer, e não é assim. E Davi estava justamente nisso, né? Davi, o problema é que
Davi, ele estava assim, e antes, deixa eu te dizer, que mais um dia ele nos chama para a correção. Antes de ser teu amigo, Deus é teu Senhor, saiba disso. Deus não é Senhor de gente mimada, de crente meia boca, aquele crente Nutella, sabe? Deus não é. Ele é Senhor de senhores, como está escrito em Deuteronômio 10:17. Ele é Senhor de senhores. Por que Senhor de senhores? Porque Ele quer fazer de cada um de nós Senhor nessa terra. Não para ser snob, mas sim para multiplicar o reino de Deus aqui, enquanto aqui estivermos. Ele é Senhor de senhores. Ele quer que você se torne um crente Senhor, um crente amadurecido, maduro, e não um crente leitinho. E é por isso que traz essa mensagem. Ele nos deu essa mensagem hoje. Entenda que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas para que isso acontecesse, Davi precisou ter o seu coração tratado. Assim como Abraão era amigo, mas Deus o tratou como Senhor, porque ele mentiu para o faraó quando disse que Sara era sua irmã e não sua esposa. Deus precisou tratar com Abraão como Senhor e não como amigo. E Abraão era amigo de Deus. E Deus diz: saia a amizade, não tem amizade, eu vou te tratar como Senhor. Eu sou o teu Senhor, Abraão. Por que você mentiu? Eu não estava contigo. Por que você mentiu? Você não precisava ter feito aquilo. A amizade sai de cena e Deus entra como Senhor. Entenda, Deus é nosso amigo, mas antes de tudo e acima de tudo, Ele é Senhor. Assim como Moisés falava com Deus, mas foi severamente tratado. Quando Deus mandou ele falar com a rocha, ele feriu a rocha. Deus não mandou ele ferir a rocha, mandou ele falar com a rocha, e ele a feriu. Você quer saber quem é Deus? Experimenta Deus te mandar falar com a rocha. Experimenta ferir a rocha. Você vai ver que Deus vai deixar toda a amizade de lado, todo o amor de lado. Porque nesse momento talvez você entenda assim: Deus não está me amando. Não, Ele está te amando mais do que sempre, porque Ele está tratando você. Ele está tratando o teu coração, o teu interior. E duas coisas que nós precisamos entender. Primeiro, quando Deus precisar te tratar, Ele não vai ser teu amigo, Ele vai ser teu Senhor. Entenda essa relação para que você não sofra no futuro. Porque o Deus é meu amigo, olha, eu peço, Ele responde. Legal isso, maravilhoso. Entenda que Ele é teu Senhor. Você não vai ter problema no futuro com relação a isso. Segundo, entendimento: como vou anunciar algo se eu não me preparar para anunciar? Quantos querem ser salvos aqui? Levanta a mão aí, quero ver. Eita, todo mundo, ficou ninguém sem levantar a mão, glória a Deus. Mas como é que eu vou anunciar alguma coisa se eu não me preparar para anunciar essa coisa? Me diz uma coisa: você olha para o céu assim e vê tudo escuro assim, ó. De dia você vê tudo escuro, significa que vai? Diga mais alto. Ah, é? Certo, vocês já entenderam. Aí você tem um guarda-chuva, mas deixa o guarda-chuva em casa e sai e cai um pé d'água. E aí? Você sabia que ia chover? Sim ou não? Tem um guarda-chuva? Sim ou não? Saiu com ele? Então, como é que eu vou anunciar uma salvação se eu não estiver pronto para ser salvo? Como eu posso anunciar algo que eu já sei que existe? A salvação é algo que você sabe que existe. Você que é cristão, você crê em Deus, você diz: eu creio que Jesus vai voltar para me buscar. Amém? Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Amém. Se você crê, por que não se prepara 100% para essa volta? Por que tem sempre que fazer alguma coisinha errada? Porque Jesus é meu amigo, porque o Espírito Santo é legal, Ele anda comigo, Ele me direciona.
E por que às vezes Ele nos direciona para uma coisa e a gente quer outra? Por que às vezes Ele diz, não, vai aí, você está indo? Por que não nos preparamos corretamente? Por que a gente não abre mão do nosso eu para nos prepararmos? A verdade é, será que eu estou preparado para o que está por vir? Será que nós estamos preparados para o que está por vir? Será que Davi naquele momento, voltando à história de Davi, será que Davi estava preparado para o que estava por vir? Olha só, a vida às vezes nos prega peças, e muitas das vezes permitidas por Deus. Como assim, pastor? Deus vai permitir que algum mal venha sobre a minha vida? Sim, por que não? Deus permitiu Natã chegar, não só permitiu, como enviou Natã até Davi, e falou toda a história do homem rico, do homem pobre, do viajante, das ovelhinhas, tal. Para que Davi desse a ele mesmo a própria sentença, porque ele tinha que ser julgado por um rei, e não existia um rei que o julgasse, não existia. Então Deus permite que Natã chegue, confronte ele com uma história, e ele se levante sobre essa história e diga, ele tem que morrer. Mas esse homem é você, Davi. Deus às vezes permite que os confrontos venham, sempre vai permitir, sempre. Se tivermos precisando, Ele vai permitir. Agora, será que estamos prontos, preparados para esses confrontos? Será que estamos prontos para receber o confronto? Quanto tempo mais Deus vai precisar para que você entenda que precisa se arrepender de coisas que estão gerando em você consequências que Deus não tem prazer que estejam aí na sua vida? Será que nós precisamos ficar passando tempo e muito mais tempo, perdendo tempo, às vezes dentro da igreja perdendo tempo, sabe? Porque estar na igreja e não fazer o que é correto, estar na igreja e não seguir aquilo que Deus nos pede para fazer, é perda de tempo. É perda de tempo. Você está apenas se iludindo. Não estou dizendo que você tem que sair, tem que ficar aí, mas tem que se converter, tem que abrir a mente. Sabe aquela mente que o pastor Viana acabou de falar agorinha? Tenho que ter mente para coisas grandes, tenho. Além das coisas grandes desse mundo, a maior riqueza que eu posso querer é a riqueza da salvação. Se eu abro, é muito simples. Quando o pastor Viana disse assim, olha, tem coisas grandes para você, você levantou a mão, glória a Deus, tem carro novo, amém, amém, tem casa, eu profetizo a casa, amém, eu profetizo isso, amém, eu recebo. Mas quando diz assim, eu profetizo a tua morada no céu, mas tem renúncia, aí, calma, aí vai com calma aí, pastor, tem renúncia? Tem, vai com calma. Envelopes de R$100, R$50, R$1.000, R$10.000. Eu pago o preço que for para as coisas materiais, tudo vale. Para a salvação é renúncia. O envelope não compra a salvação. O envelope, ele não tem esse poder. É renúncia. Você quer ser salvo? Renuncia, meu irmão. Renuncia, arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se enquanto há tempo. E também Davi, ele abandonou o pecado. Olha só, o abandono do pecado é algo que nós temos que realizar. E só nós podemos fazer isso. Só nós podemos ser conscientizados por nós mesmos a fazer isso. Lembre-se, salvo não é o que aceita Jesus. Salvo é o que o aceita, arrepende-se, confessa e abandona o pecado, amém? Quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Oh, glória. Pastor, estou salvo. Quem disse? Só se você já aceitou Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, já confessou os seus pecados e abandonou
os pecados. Se não, não adianta. Muitos dirão: Senhor, Senhor. Muitos acharão que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, mas vivi uma vida completamente errada. Sabe, eu, antes de me converter de verdade, eu aceitei Jesus umas 8 vezes. Como assim, pastor? É porque eu tenho um irmão que ele me levava nos círculos de orações. E aí toda vida que eu chegava no círculo de oração, meu irmão me levava, eu ia lá em cima do Mucuripe, lá no... Qual é o nome daquele campo que tem lá em cima do Mucuripe? Estou lembrado agora. Terra e Mar. Lá em cima do Mucuripe, eu ia numa oração lá, um círculo de oração, meu irmão, reteté e tal, me levava, aí eu ia com ele. E era aquela onda, aquela festa. Chegava lá, eu era o único novinho ali no meio. Convidado, 1 ou 2 convidados, eu era um dos convidados. E os outros tudo já era crente. Eles diziam assim, ó: nós queremos fazer uma oração, e você que está aqui hoje, quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante sua mão, nós queremos orar por você. E eu ficava aqui. Levante sua mão que nós queremos orar por você. E eu aqui. Levante sua mão que nós queremos orar por você. E eu olhava para um lado assim, abria o olho, olhava assim, eu dizia: meu Deus, só tem eu vou logo levantar aqui, porque se eu não levantar a mão, não adianta, eles não vão parar. Aí levante sua mão, e quando levantar, aí eu olhava: o irmão, você aceitou Jesus, não sei o que. Eu saía a beber. Isso foi umas 6, 7, 8, sei lá quantas vezes. Aceitou Jesus? Aceitou. Se arrependeu do que fazia? Não. Morresse, desce, perde a salvação. Então, não é só ser salvo, não é só aceitar Jesus, é arrepender-se, confessar-se e abandonar o pecado. E a tentação, meu amado, vem para todos, tá? A tentação vem para todos. Quando a gente aceita o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, vai ser tentado, porque Deus vai te provar na tentação. Aliás, Deus não tenta ninguém, né? Mas Ele permite que as tentações venham, que as provações venham, e que elas cheguem até nós. E é justamente aí, é no momento de você fazer a prova, depois da prova, é que você vai saber se você foi aprovado ou reprovado. Numa sala de aula é assim, quanto mais no reino de Deus, também é dessa mesma forma. Deus está ensinando que antes de julgarmos qualquer causa, temos que julgar primeiro a nossa. Antes de apontar o dedo para alguém, aponte primeiro para você. Antes de condenar alguém, diga: eu também sou digno de condenação. E eu vou já te chamar aqui ao altar, mas deixa eu te dizer para que serve o altar. O altar não é para você se esconder ou esconder seus pecados atrás dele. Não. O altar é lugar de sacrifício. Eu lembro que muitas vezes nós pastores, os 4, subíamos nesse altar com as nossas famílias muitas vezes, e chorávamos, derramávamos nossas lágrimas aqui juntos. E quem é mais antigo aqui na igreja sabe disso. Não adianta você tentar apagar da sua memória que Deus traz à tona. Nós chorávamos nesse altar. E esse altar aqui é lugar de sacrifício. Não pense que você vai subir aqui e vai enganar. Não vai. Não pense que você vai subir aqui e esconder o teu pecado. Não vai. Como Deus falou para Davi através de Natã: aquilo que você fez em oculto, aquilo que você fez encoberto, eu vou fazer com você à luz do dia. À luz do dia. Não adianta tentar enganar. Eu vou te convidar ao altar. O altar é lugar de sacrifício. Sabe o que você tem que fazer? Se você quer ser consertado e quer ser salvo de verdade, se o teu pecado ainda está, se o pecado ainda está aí na tua vida, e você diz assim: hoje essa palavra veio de encontro ao meu coração, ao meu entendimento, aos meus ouvidos, aos meus olhos, a tudo em mim, ao meu coração, e eu quero sair daqui hoje quebrado na presença de Deus.
Eu quero sair daqui hoje arrebentado por Deus. Não interessa. Eu sei que aquele que arrebenta é o mesmo que coloca lá o azeite na ferida e faz sarar novamente. E quando eu te chamar aqui, não interessa como você esteja. Se você sair daí e vier aqui, vem para morrer. Vem para ser sacrificado. Vem para enterrar o velho homem. Vem para matar a carne, matar o eu, o ego. Sabe por quê? Quando eu estava fazendo esse estudo, Deus me falava assim, ó: fala para eles que eu não vou bater neles, eu não vou ferir eles, porque Deus não tem prazer em que a gente fique ferido. Sabe o que Ele fere? Ele fere o nosso orgulho. Todas as vezes que Deus falar algo e você se sentir tocado aí, Ele não está ferindo você, Ele está ferindo o teu orgulho. Ele está ferindo aquilo que está dentro de você. Porque o homem é orgulhoso. Quando ele bate, quando Deus dá a palavra, quando Deus dá a exortação, o confronto, a peia, aí a gente diz assim: isso aí não é de Deus não. Não é você que está falando, é o teu orgulho que está dentro do teu interior. Então, deixa Deus ferir o teu orgulho hoje. Deixa Deus matar o teu orgulho hoje. Quando você chegar no altar, se por acaso você vier, vem para morrer. Vem para dizer: eu quero morrer, Senhor, me mata. E se você for mais ousado, você vai chegar aqui, se lançar no altar e dizer assim: Senhor, se o Senhor não quiser me matar, mande alguém para me sacrificar aqui nessa noite. Eu quero sair daqui morto, o meu eu, o meu ego, o meu orgulho, o meu interior quer sair daqui morto hoje. Eu quero morrer. E aí eu te faço 3 perguntas para a gente concluir e orarmos. A primeira delas é: fique de pé, por favor, fique de pé. A primeira delas é: você quer morrer, você se arrepende dos seus pecados e quer voltar a ter comunhão com o Pai hoje? Não responda para mim não. Responda só para você mesmo. Você hoje quer se arrepender dos seus pecados? Você hoje diz: eu quero me arrepender dos meus pecados. Mas pastor, eu nem peco mais. Você que pensa, tem sempre aquele pensamentozinho. Peca até no pensar, no olhar, no falar, no agir, na desonra, enfim, em várias coisas. Então a primeira pergunta é: você se arrepende dos seus pecados e quer voltar à comunhão com o Pai hoje? Você reconhece que precisa de Jesus? E a terceira é: você quer recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida hoje? Pastor, eu já recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu também tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador da minha vida várias vezes, como eu falei aqui agora há pouco. Mas teve um dia que eu decidi recebê-lo realmente como Senhor e Salvador da minha vida. Foi o dia em que Ele pegou o meu coração e, como uma esponja, Ele apertava e a sujeira ia saindo. Talvez Ele te trouxe hoje aqui para você verdadeiramente aceitá-lo e recebê-lo, melhor dizendo. E quem tem que aceitar nós é Ele. Se você quer recebê-lo como Senhor e Salvador da tua vida hoje, feche os teus olhos. Quero orar por você que quer mudar de vida, que não aguenta mais uma vida de pecados escondidos. Não adianta estar na frente de Deus e achar que você está bem, quando na realidade você apenas está tentando esconder os seus pecados. Quero orar também por você que reconhece que precisa de Jesus. Feche os seus olhos. Abra o teu coração, porque o arrependimento vem daí.
Nós vimos que Davi falou: pequei contra o Senhor, não somente contra ti, eu pequei, mas eu quero voltar. E talvez você esteja como Davi: eu pequei contra o Senhor, mas hoje eu reconheço e eu quero voltar. Eu quero voltar, eu quero receber novamente esse Jesus na minha vida. Eu quero me reintegrar à casa do Senhor. Eu quero me derramar aos pés dele. Eu quero chegar no altar hoje e sair de uma forma diferente daquela que eu entrei aqui hoje. Talvez você entrou com desconfiança, com desonra. Talvez você entrou como um juiz, aquele que julga todo mundo menos a si próprio. E talvez hoje, durante essa ministração, você pôde entender que Deus quer tratar com você. Deus te chamou para te confrontar, mas não só te confrontar, porque Ele quer te tratar como Senhor nessa hora, não como teu amigo. Mas não só para te confrontar, mas para te curar hoje aqui. Você vai sair daqui hoje curado. Aqueles que creem e querem e dizem: eu quero matar a minha carne, eu quero matar o meu eu. Pode ferir o meu orgulho, Senhor. Se quiser ferir o meu orgulho, pode ferir, mas eu sei que eu preciso de Ti. Eu sei que eu preciso do Senhor. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Vem até aqui o altar. Quando você chegar nesse altar, você vai simplesmente tocar nele e você vai sentir algo diferente na tua vida. Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, você que diz: eu quero mudar de vida, eu quero me arrepender. Não tenha vergonha. Vergonha é sair com a possibilidade de vitória e sair daqui novamente derrotado. Se você quer, vem aqui ao altar, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mas vem rápido, porque não vai ter muita demora não, vem rápido. Deus está dizendo: vem rápido, vem aqui. Eu vou tocar em você, nós vamos tocar em você. Vamos determinar que Deus está aqui para curar. Cura, meu Deus, agora. Quando nós tocarmos em você, você pode voltar para o seu lugar, não tem problema. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida desses que aqui se encontram. Oh Senhor, assim nós temos sede, Pai. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Afasta as nossas transgressões, ó Pai. Oh Deus, afasta as transgressões do teu povo, meu Rei. Agora, em nome de Jesus, eu te peço, seja abençoado. Agora, em nome de Jesus, todo mal que estava na tua vida seja quebrado, seja desfeito. Tudo aquilo que o inimigo colocou seja quebrado agora. Seja agora retirado da sua vida, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, para dar espaço para outros, pode voltar. Pode ir voltando para o seu lugar, por favor. E os demais que estão atrás, vem aqui na frente receber. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos. O Senhor age aqui agora. Distante não podemos viver do Senhor, Pai, de jeito nenhum, meu Deus. E não vale a pena. Se você acha que você pode resistir, fica no meu lugar. Mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Aleluia. Não posso esquecer. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. O que Tu fizeste por mim. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, vem. Debruça aqui no altar, vem aqui. Derrama. Se joga aqui, morre hoje. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Não seja vencido pelo seu eu. Como o Pai se compadece dos filhos, Ele está compadecido de você hoje aqui. Aleluia.
Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Oh, Jesus, aleluia. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Vai curando, meu Deus, vai curando agora, vai libertando agora, meu rei. Isso, sara, cura. Não posso viver. O Deus Todo-Poderoso. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Entenda que Ele não vai te tratar nesse momento como amigo, Ele vai te tratar como Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. O Deus Todo-Poderoso está aqui agora. Ainda dá tempo, Ele está dizendo, ainda dá tempo, não resiste. Vem, vem, porque Deus quer fazer coisas maiores na tua vida. Você que está com orgulho ferido, mágoa, ressentimento no teu coração, Deus quer limpar, Deus quer tratar. Pastor, eu tenho vergonha de ir até aí à frente. Tenho até vergonha de ir aí na frente. Vem, não tenha vergonha. Vergonha maior é você sair daqui vencido pelo mal, pelo teu inimigo. Renda-se ao teu Deus. Renda-se ao teu Deus. Senhor Deus, eu te peço, derrama uma unção aqui sobre essas vidas, sobre esses que entenderam e vieram, Pai. Eu te peço, livra do cativeiro nessa noite. Abre as portas, tira todo o laço de embaraço, tira todo o mal, tira toda a obra maligna, toda a seta que foi lançada, meu Pai. Desvia agora, tira dessas vidas. Você é filho, você é filha, filhos do Altíssimo. É isso que nós somos, e nós temos que reconhecer que nós precisamos dele. Precisamos dele. Deus quer te libertar, Deus quer te curar. O mesmo que abre a ferida é o mesmo que fecha, o mesmo que faz é o mesmo que desfaz, o mesmo que coloca é o que tira. O Deus Todo-Poderoso está nesse lugar. Aleluia, aleluia. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Não deixa, não deixa, não deixa. Frieza, escuridão procuram me cegar. Não desista. Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Peça ele. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Erga suas mãos e adore a Ele, adore a Ele, adore. Agora é hora de adorar, agora é o tempo de adorar nessa noite. Levanta suas mãos, erga, chore na presença de Deus. Tenha um coração sensível a Ele, aleluia. Deus está mudando a tua história aqui nessa noite. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, por mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia, só a capela. Distante de ti, Senhor, Não posso adore a Deus. Aleluia. Ele está passeando aqui no nosso meio, saiba disso. Que ambiente é esse, meu Deus, que o Senhor proporciona entre nós, meu Pai? Ah, Jesus. Para a gente encerrar mais uma vez, distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor. Erga suas mãos, releve
os seus pensamentos ao Rei dos Reis. Arrependa-se de todo o teu coração. Ele está passando agora uma esponja aí no teu coração. Escuta o meu clamor, Ele está ouvindo, sim. mas que o ar que eu respiro